irmão, pedra pequena. Vou deixar isso aqui para lembrança nossa. Amém? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a pedrinha, sobre a pedra pequena. Tem uma pedra pequena no seu lado aí, irmão? Não vai querer falar assim, pastor, tem uma pedra no meu sapato do meu lado. Não é essa que eu estou falando. Estou falando no bom sentido, tá bom, querido? Amém? Amém, igreja? Amados, Paulo então ele chama a igreja de coluna e sustentáculo da verdade. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Paulo agora diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, então você vai associando as coisas, vai trazendo essa harmonia bíblica, e você vai entendendo que Paulo está dando para a igreja, através de Timóteo, ali o seu filho na fé e pregador para aquele povo, uma missão. Desperta a igreja para ela sustentar a verdade. E se a igreja sustentar a verdade, ela estará sustentando o nome de Jesus Cristo diante das pessoas. E quando eu sustento, quando eu destaco, quando eu priorizo o nome de Jesus diante das pessoas, eu estou seguindo o propósito que Deus determinou para todos nós. De evangelizar as pessoas, de sermos testemunhas vivas diante de um mundo perdido. E é por isto que Deus chamou a igreja. Deus está ganhando e salvando a humanidade através da humanidade, através da igreja. E Deus quer continuar levantando colunas, homens e mulheres com firmeza na palavra. Firmeza no sentido, querido, de ter a palavra como prioridade. De não saber, talvez, e é o caso da maioria, onde fica na Bíblia, mas você sabe que fica no teu coração. Você sabe onde está na Bíblia? Irmão, eu sei que está na Bíblia, isso é essencial. Amém? Amém, igreja? Agora, é lá no livro tal, na folha tal, na linha tal, escrito com isso. Irmãos, tudo isso aí é bom se alguém quiser saber isso. Pode procurar. Mas isso tudo pode ser impressão. Você tem que saber a essência. Está na Bíblia, eu tenho certeza. E mais do que isso agora, para mim, está em meu coração. Aí, pastor, mas quem não sabe onde está escrito, para não falar para as pessoas, fica feio. Então Jesus ficou feio diante de Satanás, né? Satanás falava uma coisa, Jesus falava assim, está escrito. E ele não falou, lá no livro tal, versículo tal, na página tal. Jesus não falou nada disso, amém, irmãos? Ele só falou, está escrito. Então agora Jesus já deu uma carona maravilhosa para nós, que não somos decoreba de Bíblia, né, irmãos? Amém? Eu achava que eu era um pecador. Porque eu vejo o pastor pregar às vezes, ou outros pregadores, não é o meu costume, né? Outros pregadores que eles falam, lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito assim e tal. Você fala, meu Deus, Jesus nem falava assim, irmãos. Jesus só falava, está escrito. Mas quer saber? Vai procurar onde está escrito. Está na Bíblia. Amém? Amém, igreja? Então Jesus, ele mesmo, se denomina de, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa, os líderes na igreja, Gálatas 2,9, se você quiser ler comigo, Gálatas 2,9 está escrito. Eu vou destacar aqui somente o que precisamos para essa ministração, com o tema hoje de coluna da verdade. Amém, irmãos? Amém? Gálatas 2,9 está escrito, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as detrás em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Essa segunda parte do versículo é para um outro tema, para um outro momento. Mas o que Paulo fala aos Gálatas, destacando alguns discípulos, Paulo diz que eles são as colunas da verdade. Líderes são colunas da verdade. Você foi chamado para ser um discípulo, para ser uma pessoa que tem que pagar o preço, e quem paga o preço para manter a verdade,
começa a entrar no rol daqueles que são colunas da verdade. Amém? O que é uma coluna da verdade nesse sentido aqui? O crente. É aquele crente que ele perde o emprego, mas mantém a verdade. É aquele crente que ele perde a namorada, mas mantém a verdade bíblica. Quem é coluna da verdade? Naquele momento da decisão, né, irmão? Porque não é porque você fez isso uma vez na vida que você já se tornou coluna da verdade. Depende de uma continuidade, porque coluna tem que ser para sempre. Amém? Amém? Ah, eu já fiz isso uma vez. Ótimo. Volte a fazer todos os dias e aí você entra no rol de colunas da verdade. Agora, queridos, quem é que se coloca como coluna ou que age como coluna? É o que sustenta a verdade. É a verdade que não tem negociata. É a verdade insubstituível. Não, eu não vou negociar. Ah, mas assim, no caso de um casalzinho de namorado, né? Assim eu vou terminar com você. Vou lamentar muito, vou chorar porque eu te amo. Ah, e aquela coisa toda. Mas o que mantenho é a verdade da palavra de Deus. Eu não negocio a minha vida com ninguém. Esses são colunas. Tem alguma coluna aqui? Levante a mão aí. Tem umas colunas meio tímidas aí, irmão. Vai se destacando aí, irmão, porque Deus te chamou para ser uma coluna da verdade. Amém? Coluna da verdade é quando algo contrário vem e bate contra você. Algo contra a verdade vem e tenta derrubar você. Talvez os preenchimentos, aqueles crentes meia boca, aqueles crentes interesseiros, foram na igreja só para arrumar emprego, foram na igreja só para arrumar namorada. Quando bate mesmo a luta, quando vem a tempestade, esses aí vão caindo todos. Não vão mais para a igreja, não vão mais para o culto. Eles são preenchimentos na igreja. Mas Deus permite que venha o vendaval, Deus permite que venha a chuva, Deus permite que venha a luta, porque o que é preenchimento vai caindo, mas aqueles que são colunas permanecem firmes para sempre. Tem desses aqui? Pode glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que Deus tem levantado. Aleluia. Amados, então olha, Paulo chama a igreja de coluna da verdade. Jesus diz que ele é a verdade e a vida. Também Paulo chama os líderes de colunas da verdade. E mais um texto só para a gente entender o quão é importante ser uma coluna. É que os vencedores serão colocados como colunas do templo. Quantos vencedores temos aqui? Diga amém. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. Vamos para a leitura aqui. Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. Está escrito assim, amados: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. A quem vencer, quantos vencedores temos aqui? Diga amém. Eu, diz o Senhor, o farei coluna no templo do meu Deus.